Eu vou começar aqui, então pronto, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa conversa com o especialista da Fundação Advani. Hoje o nosso convidado é muito especial, ele vai tratar de um tema que o pessoal estava pedindo fazia tempo. Hoje a nossa conversa é sobre carreira em logística e a gente vai falar um pouquinho de como a logística do dia a dia entra na nossa carreira também, quais são as possibilidades, quais são os desafios, entender melhor desse setor tão grande dentro do Brasil, né, que se espalha por diferentes frentes, vamos entender tendências também, mas o principal aqui, pessoal, como vocês sabem, é que isso é uma conversa, então eu espero que vocês que estão aí assistindo mandem, por favor, as suas perguntas aqui no chat pra gente, tá certo? A gente vai passar aqui direto pro Leonardo ir respondendo, então abram o coração de vocês, todos os seus anseios, todas as suas expectativas com a área de logística. Compartilha aqui com a gente que a gente vai respondendo em tempo real, tá bom? E hoje a dinâmica é um pouquinho diferente também, porque vai ser um bate-papo. Então, o Leonardo não trouxe pra gente uma apresentação. Então, eu tenho aqui uma série de perguntas. O pessoal também estava colocando perguntas lá no fórum da nossa plataforma. Então, quem não acessou ainda, acessa lá também. Confere todos os assuntos que a gente coloca todas as semanas para falar sobre empregabilidade, tá? Então, é um espaço nosso. Então, aqui é o ambiente para a gente conversar e entender melhor como que a gente navega dessa vez, então, pela carreira em logística. Então, Leonardo, queria te chamar, então, para se apresentar primeiro, né? Dizer de onde você fala, e aí a gente começa, então, com as nossas perguntinhas aqui do pessoal. Obrigado, Érica. É com grande satisfação que eu estou aqui com vocês, ao vivo e a cores. Eu tenho certeza que depois vários interessados que vão assistir isso por demanda, que vão assistir essa troca que nós iremos fazer através da logística no nosso dia a dia. Mas como a Érica disse, que pediu para que eu pudesse apresentar, para que a gente pudesse se conhecer, já que a gente vai fazer uma troca bem agradável nesse início de noite. Então eu falo aqui de Maringá, no norte do Paraná. Eu sou administrador, eu possuo especialização em tecnologia da informação, engenharia da produção, gestão de projetos e sou técnico em logística. Eu sou professor do EAD da Unicesumar e é com grande alegria que quando eu recebi o convite da Érica para poder estar aqui com vocês, de falar algo que a gente tem paixão, de falar algo que a gente ensina, a gente vivencia, a gente respira, que é a logística, que realmente a logística está no nosso cotidiano. Quer seja a gente atravessando a rua para ir lá na padaria, já tem logística, quer seja a gente entrando no e-commerce, fazendo uma compra, tem muita logística atrás daquele botão lá quando a gente torce para aprovar a nossa compra. E até mesmo, Érica, eu gostaria de fazer um esquenta aqui com os alunos que já entraram, já tem uma galera entrando, vai entrar uma outra galera durante o nosso bate-papo, que vai ser essa proposta mesmo, a gente fazer um bate-papo. Então já temos dezenas aqui conectados conosco, a Ludmila, um xará meu, Leonardo Oliveira, o Diego Tadeu, o Raul Freitas, a Márcia, Isabela, Yasmin, a Lília, a Cristiane e vários estudantes que vão se conectar aqui com a gente e aqueles que também vão assistir por demanda. Eu quero, Érica, lançar de início para eles uma pergunta para a gente esquentar. Já que você pediu para eles abrirem o coração deles, vamos deixar o coraçãozinho deles bem quentinho na participação, deixar eles bem à vontade, porque eles estão à vontade. Eles estão na casa deles, tal. Ó, primeira coisa, Érica, eu quero dar o parabéns àqueles que estão aqui ao vivo, porque eles estão dispondo o tempo deles para aprender algo sobre logística. E essa troca que eu e a Érica vai fazer é uma troca bem palpável. Então fica com a gente até o final, ó. Sabe aquelas propagandas, sabe assim, ó, espere aquela tela quente, sabe aquele super cine que vai acontecer? Vai ser nessa troca que a gente vai fazer. Mas ela só vai ser de valor se você ficar do início até o final. Então, já temos um compromisso, se esforça a estar com a gente, tá? Então vai ser um bate-papo de uma hora, né, Érica, que a gente vai fazer essa troca com eles e comigo, com a Érica. Se
se sintam na casa de vocês, eu que estou me conectando aí com vocês, então que essa conexão realmente aconteça. E aí eu quero lançar uma pergunta, para deixar o coraçãozinho deles bem quentinho, como você disse, Érica, e também já sentir a participação deles. O que para eles é logística? Então, quando você ouve essa palavra, logística, com o teu conhecimento, não tem resposta errada, tá? Tem aquela resposta que a gente não participa. E é até bom vocês aprenderem como futuros profissionais, que é uma das competências que se exigem no mercado, a gente trazer a nossa opinião, a gente se posicionar, a gente se colocar. Já que você está nessa palestra, poxa, o palestrante pediu uma participação, por que não levanta a mão assim? E aqui, é claro, eu vou me sentir olhando nos olhos de vocês, quando eu estiver olhando na câmera, eu vou estar me sentindo olhando para vocês, mas também se posicione, que é uma das competências que se pede dentro do mercado. Então, quando alguém fala alguma coisa sobre, seja curioso também, isso é muito importante. Dentro de uma carreira que você quer seguir, dentro das formações que você quer seguir, mas hoje o assunto é logística. Então, eu quero saber de você, que já está aí conectado conosco, dezenas de alunos que já estão conectados, a Ludmila, Leonardo, Diego, Raul, Isabela, Yasmin, Lília, Cristiane, Graciana, o Reinaldo e uma galera que está entrando aí. O que é logística para vocês? Então vai colocando aí no chat e logo logo eu vou pedir para a Érica trazer algumas participações aí de vocês. É isso aí, pessoal. Então, sem timidez aqui, esse espaço é nosso. E já tem um pessoal aqui começando a responder, né? Então, já falaram aqui. Quando eu penso em logística, penso numa área de organização do movimento. Aí depois outro comentário aqui. Eu vou tentar participar ao máximo, pois eu estou no trabalho. E aí depois aqui também falaram para a gente, logística é o processo de planejar, organizar e controlar o fluxo de materiais, produtos e informações, desde a origem até o cliente final, de forma eficiente e ágil. Então, o pessoal já está amarrando bem aí as ideias. Estou gostando de ver. Pode mandar E mais, pessoal. como, Eric, e como eles estão amarrando bem a Ludmilla, o Raul, a Lília que tá de olho, um olho no peixe, outro no gato, né, Lília? Um no trabalho e outro aqui na palestra aprendendo aqui com a gente. Então tenta aproveitar ao máximo mesmo. A Lud... Desculpa, pessoal. A Ludmilla, Érica, ela tá bem coerente no comentário dela, que tem relação sim, tem até uma frase, Ludmilla, todos os nossos convidados, estudantes que estão aqui conectados, que tem uma máxima sim dentro da logística. Movimentou é logística. Então, qualquer movimentação que você faça de material, de pessoas, de matéria-prima, de produto acabado, você pegou um caderno para poder levar da mesa A para a mesa B, já tem logística. Então, movimentou é logística. Você saiu da sua casa para ir até na padaria para buscar aquele pão maravilhoso do café da manhã, já tem logística. Aquele pão, para ele estar fresquinho lá, houve uma compra de matéria-prima. Essa matéria-prima, para poder chegar a farinha, todos os ingredientes, houve muita logística. A produção daquela farinha lá na ponta do processo também houve muita logística lá dentro da indústria. E aí eu já amarro conectando junto com o comentário do Raul. Raul, que participação, hein, Raul, sobre o que é logística. Isso daqui, Érica, é digno de uma frase de até de um livro didático, o que o Raul colocou aqui para nós, que é o que eu ensino para os estudantes. Que realmente o Raul tá, ó, acertou na mosca. O Raul colocou que logística é o processo. Então, quando a gente entende como processo, você, como nosso convidado, nosso estudante, tem que estar muito claro. Quando ouve a palavra processo, você tem que ter entrada, que são inputs, processamento e saída, que é o output, um resultado. Então, o processo é aquilo que tem início, meio e fim. Então, você vai dentro das organizações, dentro das empresas, ouvir falar muito sobre isso. Processo, processo. Isso daqui que eu e a Erika estamos fazendo é um processo. Essa palestra, um processo de fazer uma baixa no contas a receber, no contas a pagar, fazer uma conferência de uma nota, fazer um lançamento de uma nota, armazenar um produto, são processos já logísticos.
Então, Raul trouxe logística é um processo de planejar, então eu não vou para o fazejamento, vou fazer de qualquer jeito, nananina, não. Eu vou planejar algo. Eu organizo e controlo o fluxo de material, produto e informações, desde a origem até o cliente final, de forma eficiente e eficaz. Inclusive, um passarinho verde me falou que foi um tal de Raul que indicou para Érica. Esse Raul mesmo, Érica? Ele mesmo, gente. Até ia fazer esse Olha, parênteses Raul, aqui, né? O que Raul é uma legal. pessoa super querida que está participando de uma iniciativa da Fundação Adjumani que chama Colega de Carreira. Então, para quem participa do nosso programa e chega a concluir, etc., né? E usa, né, os serviços que a gente tem de preparação de entrevistas e tudo mais, tem acesso aos colegas de carreira, né? Que, como vocês podem ver, é um pessoal que manda muito bem e que sabe do que está falando. E aí o pessoal pode marcar sessões individuais com eles para conversar sobre currículo, entrevista de emprego, primeiros momentos no trabalho. E aí, conversando com o Raul, ele estava falando, né, sobre como o professor tinha inspirado muito ele dentro da área de logística. E eu pensei, poxa vida, o pessoal estava pedindo, né, uma sessão de conversa de especialista sobre logística, então quem que é esse professor? Aí quando eu fui ver, né, deu isso aqui que a gente está conversando, viu? Então, para todo mundo saber também, né? Que a gente tem os colegas de carreira e que o pessoal manda muito bem, viu? Raul, muito obrigado pela lembrança, por a gente ter feito essa marca e você ter lembrado do professor e a gente criou essas conexões e agora estamos criando mais conexões ainda através dessa palestra. Mas, Érica, então já começamos ali o Esquenta muito bem. E nesse bate-papo, Érica, que mais aí que eu posso estar contribuindo com vocês? Maravilha, então vamos lá. Eu acho que o pessoal aqui já deu uma resposta bem completa, né? E também já sintetizaram bem, dizendo, ah, controla fluxo, né? Então acho que isso também consegue sintetizar muito do que você estava comentando aqui. Agora, colocando num nível, né, de escala nacional, né? Escala de economia brasileira. Como que você entende a logística e como que ela se desdobra em diferentes setores? Ótimo, Érica. É uma pergunta bem pertinente, até mesmo conectando com o primeiro conceito que quando o nosso estudante colocou que logística tem relação com movimento, então quando a gente olha para qualquer área de negócio, vai ter alguma movimentação, independente se é uma indústria, se é um varejo, se é um atacado, independente, vai ter alguma movimentação de material, quer seja interna, que até que a gente fala dentro dos muros da organização, ou externa, fora dos muros da organização. E a logística, que realmente isso que o Raul colocou, ela tem o cuidado de planejar, implementar e controlar todo o fluxo de material. Então vamos simular aqui um caso hipotético. Vamos imaginar que eu sou uma fábrica, vou pegar um objeto aqui que está mais próximo aqui da minha pessoa. Uma fábrica de celular. Ok, então eu sou uma montadora de celular, tal, de uma forma bem simples aqui, para que a gente possa estar fazendo essa troca aqui com vocês, para vocês verem a importância e a logística está em qualquer área. Para que esse celular esteja montado lá no varejo, lá na ponta, quer seja de uma operadora de telefone, ou quer seja de uma revenda de telefone, ou no varejo lá na ponta, ele passou por várias etapas. Então, provavelmente, ele veio de um distribuidor, provavelmente ele veio de uma montadora ou indústria, e essa indústria ela precisou de vários equipamentos, vários insumos para fazer o processamento e a montagem desse celular. Então, cada uma dessas etapas, em cada um desses atores, nós temos a logística que vai transportar, a logística que vai controlar o estoque, a logística que vai armazenar, a logística que vai separar, a logística que vai entregar, para fazer todas essas etapas em cada um desses atores. E quando a gente abre esse guarda-chuva bem amplo, nós chamamos de cadeia de suprimentos, também conhecido como supply chain, quando a gente olha um como um todo. Então, quando a gente vê, e a Erika traz essa pergunta da importância da logística,
ela tem extrema importância. Tanto porque para entregar, até mesmo a gente acaba associando muito logística ao transporte, logística à transportadora. Mas ela não é só isso, ela é um dos pilares da logística, mas existem outras etapas, outras atividades dentro da logística para que lá na ponta tenha o produto. Então, a importância, ela pode tornar o nosso negócio mais fluido ou menos fluido. Porque é muito comum quando a gente faz aquela compra na internet, no e-commerce, tá lá aquela quantidade de dias. 5 dias o prazo de entrega. Então, se deu ruim, a gente acaba culpando na logística. Não, então a logística que se atrapalhou, a logística que não se organizou. Então perceba como que ela está no dia a dia dentro das organizações e ela pode tornar a operação mais eficiente, que eficiência é você tirar melhor proveito dos recursos que você tem ou menos eficiente. Então, você que está ouvindo essa palestra, independente de qual empresa que você trabalhar, independente do porte dessa empresa, desde o eu empresa, pequena empresa, média, grande, gigante, independente do segmento, em algum momento você vai ter que ter essa interface da logística, quer seja na movimentação interna dos materiais, desde a recepção daquele material do fornecedor, armazenar, colocar no almoxarifado, esperando a solicitação da separação ou da OP, depois todo o processamento disso, quer seja numa indústria, quer seja no varejo, para poder separar o pedido, para poder entregar, e depois chamar a transportadora para sair do ponto A para o ponto B, até o cliente lá na ponta que solicitou aquele produto. Tudo isso tem logística. Então percebam a importância de nós pararmos, estudarmos, de aprimorarmos o nosso conhecimento sobre a logística para tornar o negócio que nós estivermos atuando ainda mais eficiente. Eu tenho uma pergunta, né? Porque você está dizendo, então, que a logística existe desde atravessar a rua e ir até a padaria, até numa escala de, enfim, despacho de mercadoria a nível nacional, e-commerce e tudo, enfim. Então, acho que ficou bem claro o que que é a logística, né? E como que ela se apresenta no dia a dia nosso particular, mas também a nível da nossa economia, enfim. E aí, as pessoas que vão trabalhar tendo a logística em mente, né? Então, acho que são duas perguntas em uma. Primeira, o que o profissional de logística faz exatamente? E a segunda pergunta, uma pessoa que não tem a formação em logística ou que trabalha, enfim, em uma empresa fazendo algum papel administrativo, por exemplo. Quais são os elementos de logística que aparecem no dia a dia dessa pessoa que ela precisa se atentar para conseguir construir a carreira dela? Ótimo, Érica. Então, quando a gente olha para um profissional de logística, é aquele que ele pode estar sim dentro de um setor chamado logística. Para empresas mais estruturadas, existe sim um setor, uma área, um departamento que é nomeado como logística, assim como a gente tem financeiro, RH, comercial. Existe sim empresas que elas têm aquele departamento que vai cuidar do processo de logística. Mas outras empresas menores, outras empresas que não há ainda essa necessidade de ter um departamento batizado com o nome logística, acaba acontecendo no dia a dia. Então vamos pegar um exemplo simples assim. Eu, empresário, eu tenho a minha rede social, eu tenho o meu WhatsApp Business, que eu faço um atendimento. Vou pegar um exemplo bem simples. Vamos supor que eu aceito encomenda de bolos. Então, como que está a logística nesse exemplo de bolo? Desde o momento que eu recepciono o cliente lá no WhatsApp e tal, faço a interação com ele, eu passo para ele o meu mix dos bolos que eu faço, artesanal, tal. A partir do momento que ele escolhe o bolo que ele vai encomendar, e ele confirma ali o pagamento, o pedido, já tem a logística, mesmo de uma forma muito simples, já tem. Porque eu vou ter que me planejar,
Lembra que o Raul colocou agora há pouco? Logística é o processo de planejar. Então, para fazer aquela encomenda da Érica, daquele bolo, já que ela escolheu daquele sabor de chocolate tal, com tal recheio, então deixa eu me organizar. Ah, então eu vou precisar da matéria-prima, eu vou precisar do ingrediente tal, eu vou precisar de farinha, leite, o ingrediente tal. Então, nesse momento, eu já estou me planejando para fazer aquele bolo. Da mesma forma como se fosse, como você citou, desde o dia a dia até no e-commerce. O e-commerce também. Quando eu recebo aquele pedido, que normalmente no e-commerce já é o item de pronta entrega, então eu não vou fabricar ele, eu já tenho ele disponível ou no meu centro de distribuição ou no centro de distribuição terceiro, que também tem empresas que acabam tendo esse canal de distribuição que a gente chama de canal de distribuição direto, que é quando eu tenho domínio de tudo, inclusive o armazenamento desse produto, e tem também alguns e-commerces que tem o canal de distribuição indireto, que eu deixo com que um terceiro estoque o meu produto. Um exemplo muito do nosso dia a dia, o Mercado Livre. Então, o Mercado Livre, quando você faz compra direto daquele item, daquele anunciante, às vezes não vai sair lá do local, da casa, da empresa daquele anunciante. Vai sair do centro de distribuição lá do Mercado Livre, que já está num ponto estratégico para que esse produto chegue mais rápido até o consumidor. Então, na primeira pergunta da Érica, o que no dia a dia? Então, esse profissional, quer seja, ele está dentro do departamento chamado logística, ou simplesmente se planejando, poxa, para fazer aquele bolo, para fazer aquele pedido, eu preciso disso. Ok. Depois disso, olhando o tempo de entrega, então eu tenho que começar a fazer esse bolo hoje. Então eu tenho que começar a separar esse pedido do e-commerce hoje. Então deixa eu verificar aqui quais as transportadoras que eu posso utilizar, qual o motoboy que eu posso estar utilizando para poder entregar esse bolo. Esse motoboy aqui, ele me atende, na mesma hora, ele já está fazendo uma etapa da logística, o transporte. Agora fazendo paralelo com o e-commerce. Então eu tenho aqui essas transportadoras, esse pedido veio do sul do país. Então, eu tenho essas opções, que é os contratos que eu tenho com a transportadora tal, 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 tal. Elas vão fazer a etapa da entrega até o consumidor. Então, esse profissional, ele olha por todas essas, desde o momento que eu estou preparando, entre aspas, o bolo, planejando a entrega daquele meu pedido do e-commerce, depois o momento certo para poder fazer a separação, para poder atender a data de entrega que eu combinei. É claro, se eu quero superar a expectativa e até conseguir entregar antes, exceto num bolo, né, por encomenda, às vezes tá aquela data, é para aquela data, para o aniversário, aí não precisa surpreender tanto, só cumpra aquilo que foi acordado dentro desse exemplo que o professor está citando. Mas no e-commerce, a gente gosta de ser surpreendido. A gente compra hoje, esperando receber ontem. Hoje a gente está nesse algo muito imediatista. E também dentro da logística é um dos desafios. Essa rapidez, fazer com que se flua melhor. E esse profissional, ele está cuidando de tudo isso, ele está planejando. E com o dia a dia, vai ganhando experiência. E na outra parte da pergunta da Érica, quando vem um profissional de outra área, quer seja administrativo, quer seja contábil, quer seja de TI, se ele tiver o conhecimento de logística, ele já começa a se diferenciar dentro do mercado. Poxa, ele começa, deixa eu ver quais são os critérios que eu tenho que cuidar na hora que eu estou avaliando aí cada segmento, cada empresa vai ter seus critérios. E uma dica que eu trago para vocês: pare para refletir. O que é importante para o meu cliente na hora que ele está olhando o meu produto? Ele olha prazo, ele olha qualidade, ele olha avaria. Esses itens aqui são os itens que você vai cuidar, independente se você é do administrativo, da contabilidade, do financeiro. Então, entrega. O meu cliente, ele vê muito valor eu respeitando o prazo de entrega. O meu cliente, ele olha muito pela qualidade. O meu cliente, ele olha muito
a questão da embalagem do produto. Ah, o meu cliente, ele observa muito o design do meu produto. São critérios que vão ser avaliados e algum desses vai acabar tendo interface com a logística. Então, mesmo que se você for de outra área, nessas que eu acabei de citar, pode ser que surja alguma necessidade dentro desse raciocínio que o professor falou, desde o planejamento, da separação, para atender o pedido, da entrega, que vai ter essa conversa vai ter essa interface com a logística. Então, às vezes a gente está tendo essa interface com a logística, e a gente nem percebe. Nós estamos fazendo logística no nosso dia a dia dentro da empresa e a gente não percebe. Então, fechando esse raciocínio, não é necessário ter uma placa escrito logística para se fazer logística. É necessário sim ter um planejamento antes, olhar que critérios são importantes para o meu cliente quando ele está recebendo o produto e eu, como gestor, independente se eu estou numa cadeira administrativa, de escritório, operacional ou logística propriamente dito, é eu olhar para esses critérios, o que eu posso fazer como empresa para atender cada um deles. Quando você começa a refletir isso, as coisas começam a acontecer dentro da empresa. E depois o próximo passo é pegar um feedback do cliente. Ó, avalia para mim, isso as empresas fazem muito bem. É claro, elas fazem massa com motores, com boots, com robôs por trás. Ah, recebeu o pedido? Já dispara o e-mail automático para que aquele cliente possa estar avaliando. Às vezes você não vai ter essa condição no primeiro momento, mas começa fazendo de uma forma manual. Pegue os principais clientes da tua empresa, ligue para ele, manda um WhatsApp para ele, ó, como que foi a entrega do último pedido, tal, o que a gente pode estar melhorando, e aí a gente começa pegando insumos de informação para melhorar a nossa operação. Eu espero, Érica, que através dessa troca eu tenha contribuído para a sua pergunta. Com certeza, né? Acho que um dos aspectos também que acaba entrando nisso é a percepção de que você não precisa ter, como você disse, a placa em cima do setor dizendo logística para você conseguir incorporar isso no seu dia a dia do trabalho e entender quais são os benefícios disso, né? Não só em termos de produtividade, cumprir prazos, etc., mas também para que não haja desperdício de recursos e todo tipo de recurso, né? De tempo, recursos materiais, recursos humanos também. Então, acho que a logística, quando a gente acaba incorporando, entra muito nesse sentido e ela ajuda a gente, enquanto profissional, também a se destacar no meio, no ambiente de trabalho, né? Enfim, aí aqui o Raul estava até falando, né, justamente sobre isso, né, que logística não é apenas sobre mover mercadorias, é sobre mover informação e valor na hora certa. E acho que foi justamente isso que você trouxe aqui pra gente. Acho que muito do imaginário de carreira em logística é esse do caminhãozinho levando uma coisa até a outra ponta, né? Enfim, tendo tudo ali coordenado, enfim, mas tem muito a ver com esse trânsito, então, de informação, né? Entendendo como que as coisas podem ser melhor organizadas, enfim, né? O Gustavo tá perguntando aqui até que horas vai. A gente vai ficar até às 8 horas, tá? E a gente começou às 7. E também a gente vai lançar a gravação aqui no YouTube, amanhã, se tudo der certo, tá bom? Bom, eu tenho outra pergunta para você, Leonardo. Então, a gente está falando desses aspectos, né, de como incorporar a logística, ou pelo menos de como entender a logística no dia a dia do nosso trabalho, mesmo sem ter a plaquinha setor de logística ali no meio. Quais são as competências aí técnicas que você acha que são fundamentais para a pessoa que está despertando essa sensibilidade para a logística dentro da carreira? E também, além das competências técnicas, quais competências socioemocionais você vê que tem tudo a ver com a logística? Excelente pergunta, Érica, principalmente para aquele nosso estudante que tem esse interesse dentro da área da logística, quer seja atuando dentro da área da logística propriamente dito, ou usando um braço da logística no seu dia a dia. Porque até mesmo a gente até comenta antes de responder a tua pergunta, Érica, hoje um profissional, ele não pode ser apenas eu só faço aquilo, eu só sei fazer aquilo. Hoje, cada vez mais está se pedindo dentro das empresas um profissional que ele seja multifaceta, que ele consegue
lidar com várias interfaces ao mesmo tempo. Então, aquele profissional que é um profissional curioso, aquele que queira saber, aquele que queira perguntar, aquele que queira, está disposto a aprender. Ah, não, eu só faço aquilo e mais nada. Então, cada vez mais está se perdendo esse espaço de apenas o especialista. Tem sim, você tem que escolher algo que você vai ser bom, que você vai ser reconhecido por aquilo, mas também você tem um pouquinho do olhar da tecnologia, um pouquinho do olhar da parte administrativa, um pouco do olhar da parte de processo, que tudo isso vai diferenciando a sua carreira como uma carreira multilateral, para que você possa estar cada vez mais tendo mais oportunidades dentro do mercado e cada vez mais sendo visto como um bom profissional. Agora, olhando para essa pergunta muito pertinente que a Erika trouxe sobre as competências, a gente já fala há muito tempo, Érica, provavelmente os nossos estudantes devam ter o conhecimento, se não tiverem, vão ter a partir de agora, que a gente chama de hard skills, que são as competências técnicas, que aquilo que se aprende, universidade, faculdade, aqui na fundação, em cursos, e também nós temos as soft skills, que são as comportamentais. Então, hard, de pesado, de difícil, de técnico, e o soft é aquilo de comportamento do dia a dia, como que hoje o que está se pedindo. Então, olhando para a área da logística, eu vou trazer algumas dicas aqui para vocês. Então, trazendo como competências técnicas, quando a gente olha para dentro da logística, nós temos a parte de gestão de estoque, armazenagem, transporte, planejamento de cadeia de suprimentos, análise de custos logísticos, noções de comércio exterior, porque dependendo da empresa que você estiver atuando, ter um pouco dessa noção do comércio exterior pode ser um diferencial também para você. E até mesmo citando aqui um exemplo, vamos até conectar aqui essa competência técnica, além dessas da área da logística, estoque, armazenagem, conhecer ferramentas, conhecer técnicas, desde controle de estoque, técnicas simples, que desde lá atrás a gente estuda e é totalmente aplicável dentro da empresa. Exemplos, professor, algumas ferramentas de controle de estoque. Então, estoque mínimo, ponto de reposição, estoque máximo, curva ABC, são ferramentais que quando eu estou gerindo o meu estoque, ele acaba eu acabo utilizando a ferramenta certa. Ah, então eu tenho algum item aqui, eu tenho alguns itens aqui na minha operação que eu não posso deixar acabar de jeito nenhum. E eu quero ter um disparo automático com o meu fornecedor, que tem bastante giro daquele produto, tal. Eu quero sair daquele ir lá no olhômetro, ficar vendo quanto que tem, depois pegar um WhatsApp, chamar um representante, pedir. Eu quero automatizar esse processo. Então, uma das ferramentas é através do ponto de reposição. Existem muitos varejistas, até trazendo um exemplo prático aqui para vocês, que tem essa comunicação. E aí vem um outro braço dentro da parte técnica, que é a tecnologia. Que daí, eu tô lá no varejo. Sabe aquele produto quando a gente vai no supermercado mesmo, quando a gente tá com o bonezinho de consumidor? Vai lá no supermercado, pega aquele produto na gôndola, vai passar lá no PDV, no checkout. Na hora que passa ali, no checkout, no PDV do mercado, existe algumas marcas, existe alguns fabricantes que já integra a informação ali daquela rede de supermercado com o próprio fabricante. Então ele já tem acesso online instantâneo do nosso estoque. Aqui dentro do supermercado, dentro daquela unidade, dentro daquela filial, ou para o meu centro de distribuição. Ó, quando vai baixando e chegar numa quantidade X no estoque, essa reposição já é solicitada automaticamente através da tecnologia. Então, uma outra dica para vocês, além dessas que eu citei bem enraizadas na logística, gestão de estoque, armazenagem, gestão de transporte, gestão de rota, análise de custo, é a tecnologia. A tecnologia aplicada
na cadeia de suprimentos através de integrações e parcerias. E algumas ferramentas que são utilizadas dentro da parte de tecnologia, para você anotar também, tem a mais utilizada, não apenas em logística, mas empresa como um todo, que é o tão conhecido ERP, que são sistemas integrados de gestão entre departamentos. E aí, trazendo um pouquinho para o olhar da logística, a gente gosta muito de sigla americana, a gente gosta muito desses termos que a gente traz aqui para o Brasil, que boa parte da origem vem de lá. Ferramentas, além do ERP, aí voltado para logística mesmo, WMS, que é um sistema de armazenamento e de gestão, de controle, aonde armazenar, em qual localização, quando eu pego o coletor, eu pego aquele pedido, aonde que está dentro do meu armazém, dentro do meu CD, para localizar aquele produto, fazer a separação, bipar e ele despachar, ufa. Todas isso são etapas logísticas. Um outro software também é um chamado TMS, que é um sistema de gerenciamento de frota. Então, só que eu citei 3 sistemas diferentes, ERP, um guarda-chuva bem grande, que daí toda empresa ela precisa para fazer a gestão, o controle dela, e depois 2 sistemas específicos dentro da área da logística, o WMS, que é o sistema de gestão de armazenamento, e o TMS, que é o gestão de frota. Então, só aqui eu já respondo a primeira parte da Érica, agora eu vou para a segunda parte, que são as soft skills, que é a comportamental. Então, quando a gente olha não apenas um profissional que quer atuar dentro da logística, mas como um todo, algo que eu posso destacar aqui para vocês, eu vou colocar aqui 4 grandes destaques. Eu vou colocar o primeiro, um olhar sistêmico. O que é isso, professor? Olhar não é aquele olhar para apenas assim, ó. Ah, não, eu só controlo, eu só faço a separação do pedido e mais nada. Eu não preciso me preocupar com data de entrega, com embalagem, com avaria, o local de entrega, chamar a transportadora. Então, um primeiro olhar é o olhar sistêmico. Saber olhar como um todo. Saber que aquela etapa que você está fazendo, ela vem de outras etapas e ela também vai ser insumo para outras atividades dentro da empresa. Então, quando a gente tem esse olhar sistêmico, eu não estou olhando apenas para o meu, eu estou olhando para o todo dentro da empresa. E um profissional que é curioso, que você senta com o teu gestor amanhã, ó, eu gostaria de entender por que isso aqui acontece dentro da nossa empresa? Da onde que vem essa informação? Ele já começa a ser visto diferente. Nossa, a Érica quer saber disso. Nossa, realmente a Érica quer entender isso. Ah, então quer saber daquilo. Então, essa já tem uma visão sistêmica, esse é o primeiro ponto. O segundo que eu quero deixar aqui para vocês é uma comunicação clara. Então, já se dizia, né? Quem não se comunica se trombica. Se trombica. Então, para a gente não se trombicar, a gente precisa saber se comunicar. Para a gente simplesmente sair de casa, se a gente não avisa os nossos queridos, os nossos familiares, a gente já pode arrumar um problemaço dentro de casa. Imagine dentro de uma empresa, se a gente não se comunica, se a gente faz o jeito que a gente achar que deve ser feito. Então, ter uma comunicação clara. Às vezes é importante perguntar para outra pessoa, quando você explica algo: eu consegui ser claro para você? Eu consegui transmitir? Você consegue trazer os principais pontos do que eu estou solicitando para você? Porque às vezes é eu que não estou sendo tão claro. Eu que estou falando algo aqui, mas estou com a cabeça em outro lugar. Então, um outro ponto também que é bem visto ter essa comunicação. Isso é treino. Isso é se posicionando. Lembra agora há pouco no início dessa aula que o professor pediu a participação, alguns alunos participaram ali com a gente. É se posicionar, é começar ali aos poucos. É nessas trocas que nem a Erika falou, que tem esses espaços de mentoria aqui dentro da fundação. Poxa, qualquer oportunidade que tiver, se coloca e vai treinando a sua comunicação. Um próximo item também que eu gostaria de trazer aqui para vocês, a resolução de problemas.
Porque dentro da logística acontece imprevisto. Não é só lá fora, não é só lá em Paris que acontece, aqui também acontece. Então, imprevistos vai acontecer, tem momentos de pressão, e a gente tem um olhar analítico, um olhar crítico, ter o pé no chão. Poxa, peraí, o cliente está reclamando? Vamos entender um pouco melhor. Por que, que ele está reclamando? Vamos entender. Por que, que o pedido chegou atrasado? Peraí, vamos trabalhar com dados. Me traga as informações. Vamos analisar isso. Ah, o cliente falou que veio o produto com defeito, veio o produto errado. Vamos ver como que a gente pode estar resolvendo isso para o cliente. Então, o terceiro fator é a resolução de problemas. E o próximo que eu deixei também para poder trabalhar aqui com vocês eu vou até trazer dois: liderança e adaptabilidade. Os dois estão muito próximos. Então, você não precisa ter um cargo de liderança para ser líder. Você pode ser um líder no exemplo, independente da posição que você esteja, uma liderança situacional, independente se você é estagiário, se você é auxiliar, se você é gerente, não importa o que você é hoje, importa onde você quer chegar. Então você não precisa falar, não, eu só vou ter atitudes de líder quando eu tiver um cargo de liderança. Se você tiver essa mentalidade, eu tenho que te dizer que dificilmente vai acontecer. Agora, se você no dia a dia tem atitudes de liderança, se posicionando, se colocando, se querendo entender a situação, querendo ajudar também o outro setor, se comprometendo com o que está acontecendo naquele momento dentro da empresa, dentro daquele pedido. Então você já vai tendo um papel de liderança. Perceba, aconteceu uma situação, poxa, eu tenho condição de ajudar? Ou se eu não tenho, eu vou estar próximo para que eu possa estar aprendendo e a próxima eu consigo estar resolvendo? E depois, por último, para a gente fechar, é adaptabilidade. Então é algo também que se pede. Não é aquele que é o maior que vence, é aquele que se adapta melhor. Porque as coisas vão estar mudando. A gente está a gente está passando várias ondas. Agora nós estamos numa onda da inteligência artificial, do chat GPT. Ah, eu não uso isso. Comece experimentando. Comece. E essa adaptabilidade vem dessa experimentação. Poxa, olha só, tem essa palestra na fundação, vai, se inscreve. Mas não só se inscreve, participe. Porque só você se inscrever, o conhecimento não vai transmitir para você. Só pela tua inscrição lá. Você tem que ir lá, tá? Poxa, olha que legal, ele falou sobre WMS. Olha que legal, ele falou sobre inteligência artificial. Deixa eu anotar aqui para eu pesquisar. Porque daí você tem que dar o próximo passo. Porque nessa troca com o especialista, a gente vai mostrando alguns caminhos. Mas se você olhar aquele, ai que bonito esse caminho, e você não quiser trilhar, você pode ficar para trás. Então a fundação dá essa oportunidade de conversas com o especialista para que esse especialista, junto com a Érica, junto com o profissional da fundação, possa mostrar caminhos para vocês. Agora, quem decide se vai ou não trilhar esse caminho, eu não tenho condição de. Eu acho que a Érica também não tem esse poder. Você tem, Érica, esse poder de pegar um estudante da fundação e pegar as perninhas dele e falar: ó, você vai por aqui? Não, gente, isso daí tem que ser com o pessoal realmente, né? Não dá. Não dá. Então, eu espero que tenha contribuído com cada um de vocês, que vocês tenham feito a anotação de vocês e aí sejam curiosos, queiram aprender cada vez mais. Vamos lá, Érica, vamos para a Bora próxima. lá. Então, você trouxe muitas características comportamentais interessantes e eu acho que elas também ajudam a gente a enfrentar vários desafios, né, que a vida vai mostrando pra gente. Essas são competências que a gente vai desenvolvendo conforme a gente enfrenta situações distintas, né? Então, eu queria saber, né, do seu ponto de vista, de, enfim, um professor que tá vendo aí no dia a dia como que a logística vai se desenvolvendo e tudo mais, o pessoal que está trilhando carreira em logística, enfim.
quais são os principais desafios que a galera encontra uma vez que entra nesse mercado de trabalho. Que eles têm que estar preparados de bucha aí para resolver, né? De pedras no meio do caminho, para o pessoal já começar ali preparado. Ótimo, Érica. Então, os desafios para quem escolhe mesmo ter no DNA a logística é constante. No dia a dia, vai ter realmente essa palavra que a Erika falou, que é muito comum, né? As buchas. É normal ter isso. Se na nossa casa tem bucha, imagine dentro de uma empresa, que são pessoas diferentes, pensando de forma diferente. E quando a gente está num lugar muito heterogêneo, todo mundo pensa igual, não é legal. As coisas vai ser. É necessário mesmo ter tribos diferentes, pessoas diferentes. A diversidade, ela acaba gerando ali dentro da empresa a diversidade cria criatividade. Ela cria porque cada um traz know-how diferente, cada um tem repertórios diferentes, isso acaba contribuindo para poder resolver problemas. Então, um primeiro ponto que, dentro dessa pergunta da Érica, para poder estar preparado, é sempre importante você estar um passo à frente do seu cliente. Ou seja, se você, quando você tiver bem estruturado o fluxo de trabalho, é independente de porte de empresa, tá? Independente se é empresa pequena, média. Primeira dica, tenta entender os processos da empresa. Então, quando você entrar como futuro, entrei hoje numa empresa. Quem sabe até você entrou hoje literalmente numa empresa, ou amanhã você está fazendo um processo de seleção, poxa, você vai ter o seu, tá buscando o seu lugar ao sol, e aí você vai ter essa oportunidade. Primeiro, tenta entender qual que é o processo dessa empresa, o que que ela faz, desde a entrada do pedido, desde toda a etapa por onde esse pedido passa, até a entrega do pedido. Tenta entender essa jornada. Essa é a primeira dica que eu trago para vocês. Até mesmo você com um pouquinho mais de experiência, aí eu vou trazer um termo técnico, a gente chama isso de mapear processos. Então a gente faz um mapeamento dos processos. Mas eu não vou mapear só porque é bonito. Que até, voltando um pouco mais para trás o mapeamento do processo, algumas empresas, e na técnica a gente chama de fluxograma, eu tenho o fluxograma dessa atividade, mas aí trazendo para algo mais atual, eu tenho o mapeamento desses processos, o Business Process Manager, BPM, mais ainda evoluído ainda. Mas enfim, se a gente entender os processos que acontecem dentro de uma empresa, já é meio caminho andado. Até mesmo quando a gente. Vamos pegar um exemplo aqui, fica mais fácil para a gente entender. Quando a gente vai numa rede de fast food, essas redes que tem aí de norte a sul em todo o planeta. Então lá tem um fluxograma, lá tem um mapeamento. Como que eu vou fazer aquele hambúrguer? Então tá lá, porque hoje tá o Leonardo, amanhã pode estar a Érica, depois pode estar o Raul. Então, independente da pessoa, tem que ter uma padronização. Então, a primeira dica é entender esse processo. E se você quiser ir a mais, dar um passo além, e depois que entender, aí é criticar o processo. Criticar no que sentido? O que aqui a gente está fazendo que está dando retrabalho? O que aqui nós estamos fazendo que dá muita volta? Eu vou citar um exemplo. Então vamos supor que eu vou separar um pedido. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir lá no escritório para poder pegar o pedido impresso, voltar aqui para o armazém e começar a fazer a separação. Às vezes eu nem percebo, mas eu tenho um desperdício de tempo, eu tenho um desperdício de movimento, porque esse tempo que eu saio do departamento de separação, vou até o escritório pegar o pedido e depois volto, é alguma peça que eu poderia estar separando. E se eu pensasse diferente? Se eu colocasse a impressora bem onde fica a pessoa que separa? Então, lá no escritório, chegou um pedido, já joga direto para a impressora que está lá no setor. Eu já ganho esse tempo. E essa saída já é um start para começar a fazer aquela separação. Caso eu trabalhe com papel ainda, tá? Ou vai no coletor, a informação da separação do pedido. Então eu começo a olhar, poxa, olha do jeito que a gente faz. Olha quanto zigue-zague. Olha, a gente vai para lá, vai para cá.
Olha só quanto retrabalho que a gente tem dentro da empresa. Aí sim, a gente começa a melhorar o fluxo de trabalho. Aí eu vou removendo tudo aquilo que não agrega valor e eu deixo aquilo só que agrega valor na entrega do meu pedido. Então, a primeira dica é esse: mapear o processo, entender. Ah, mas eu sou muito novo dentro da empresa. Converse com o teu gestor. Ó, eu tive uma palestra tal com o professor Leonardo, com a Érica lá da fundação. Eles estavam falando sobre mapeamento de processo. Vamos tentar aplicar aqui em um departamento dentro da empresa? Não quer aplicar na empresa inteira? Aplica no departamento. Não quer aplicar no departamento? Aplica numa atividade. Mas aplique. E aí, existe, dá para pesquisar. Você pode até pedir, olha só, usando a tecnologia. Usa o chat GPT. Fala assim, chat GPT, eu sou uma empresa do segmento tal, ó, eu gostaria de algumas orientações para começar a fazer um mapeamento aqui na empresa, mapeamento de processo. Eu tenho certeza. Ele vai te dar um passo a passo assim que é totalmente aplicável. Você vai conseguir. Mas você só vai conseguir se você der o primeiro passo. Então tente fazer isso. Mesmo que for de uma maneira ainda hipotética, se você ainda não tem essa oportunidade de trabalhar, experimente amanhã, com a cabeça tranquila, tal. E amanhã, se você já tem se você já trabalha dentro de uma empresa, faça essa experiência e depois senta com o teu gestor. Ó, eu tive a palestra lá na fundação, perguntei para o ChatGPT para poder mapear processo. Olha o desenho que eu fiz da conferência de pedido. Olha o fluxo que eu fiz da parte de separação de pedido. O gestor, ele vai falar assim: uau, você fez isso mesmo? Diego, Ludmila, Raul, Cristiane, Reinaldo, Yasmin, Vanessa. Eu tenho certeza que vai começar a ser olhado diferente dentro da empresa. Você já vai, poxa, olha só que legal. Então, quando a Erika traz essa pergunta, poxa, quais são os desafios? Esse desafio, como eu disse, vai ter todo dia, mas se você souber um fluxo de trabalho, se você tiver um mapeamento de processo, aconteceu um BO, opa, eu sei onde eu vou atuar. Poxa, opa, vamos lá para o fluxo aqui, ó. Isso aqui deu BO por causa disso aqui. Vamos melhorar isso daqui? Perceba como que vai estar mais próximo. A gente começa a atacar o problema direto na causa, não apenas na consequência. E aí a experiência vai levando à perfeição. É claro, perfeito não existe perfeito. Existe a melhoria contínua dentro de uma empresa. Então, não quer dizer que eu cheguei nesse fluxo, eu vou cruzar os braços. Ai, ai, agora tá tudo. Agora tá tranquilo e favorável. Não vai estar tranquilo e favorável. O teu concorrente vai vir, ele vai fazer melhor do que você vai voltar a ficar para trás de novo. A melhoria é contínua dentro da empresa. Anotaram aí? Mapeamento de processo, dar o primeiro passo, pedir ajuda do chat GPT, não tenha medo, tá? Ele não morde, tá bom? Ele não é um bicho de 7 cabeças, é só de 8 cabeças, então pede, experimenta. Você vai se surpreender com o que ele vai fazer. E dê o seu primeiro passo, mapeie um processo que você tenha bastante familiaridade do seu dia a dia e senta com o teu gestor e apresenta para ele. Você vai ver, depois conta para a Érica. Conta essa experiência depois. Você vai ver como que você vai ser visto diferente dentro da empresa. Érica, espero ter contribuído também Adorei. com essa pergunta. Adorei, tô aqui na ansiedade para o pessoal começar a experimentar com todas essas dicas que você está trazendo, né? Então, por exemplo, até a Jaqueline está falando aqui, né, que ela fica muito grata por esse conhecimento, que a gente está em constante aprendizado, e que o mercado de trabalho está cada vez mais concorrido, né? E que aí leva até alguns desses ensinamentos para a vida, e ela diz que faz RH. E aí, depois de muito tempo sem estudar,
ela tá voltando a aprender sobre outras áreas, enfim. Então, eu acho muito legal, né, que ela mencionou, eu faço RH. Só que o RH, ele também tem os seus processos, né? Então, dá para você super implementar toda essa lógica da logística dentro dos processos de RH. Isso se desdobra em todas as áreas de conhecimento, né? Todas as áreas de atuação que a gente tem conversado aqui. Então, muito legal que a gente está tendo esse retorno aqui do pessoal. A gente já está chegando aqui no final, o tempo passou voando. Eu vou lançar rapidinho aqui para o pessoal uma enquete para o pessoal dizer se eles gostaram aqui do nosso papo, tá? Enfim, então o pessoal pode responder. E enquanto isso, também, pessoal, a gente tem mais uns 5 minutinhos. Se alguém tiver aqui uma última pergunta, essa é a hora de botar aqui no chat, tá certo? E aí eu queria fazer uma última pergunta também para o professor Leonardo. Então, para finalizar aqui com chave de ouro, né? Você já deu vários conselhos, mas para sintetizar um conselho para alguém que está ou entrando no mercado de trabalho em logística, ou para a pessoa que está em transição de carreira para logística, qual o principal conselho que você dá para essa pessoa? Muito bom, Érica. Olha só, quando a gente busca o nosso olhar, o nosso lugar ao sol, normalmente, Érica, a gente tem ali alguns locais onde a gente deseja ou tem intenção de querer estar atuando como profissional. Então, é super natural. Você está buscando o teu lugar ao sol, pode ser que seja alguma empresa da sua cidade, da sua região, do seu estado, e por que não? Fora do seu estado, fora do Brasil. Então, a dica que eu dou é: mapeie quais empresas que eu, como futuro profissional, quer seja dentro da área da logística ou quer seja dentro de qualquer outra área de negócio, qual empresa que eu desejo estar atuando. Primeiro coloque isso no papel. Essa é a primeira dica. Então vai lá e coloque, ó, esse daqui é o meu sonho, é minha, onde eu estou mirando, é o meu sol que eu quero estar, que eu estou olhando para aquilo. Então empresa A, empresa B, não, eu quero trabalhar numa cooperativa de crédito, ó, as cooperativas de crédito que eu vejo, que eu observo, que são cooperativas de crédito que valeria a pena eu trilhar uma carreira lá, a cooperativa A, a cooperativa B, a cooperativa C. Primeiro coloca o nome das empresas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você vai fazer um próximo trabalho. Então você já sabe, você mapeou onde você gostaria de trabalhar. O próximo, você vai fazer uma visita virtual no site de cada uma dessas empresas, que dependendo do porte da empresa, ela vai ter um local lá de RH, até dependendo do tamanho da empresa, ela deixa pública as vagas e mais que isso, os requisitos para uma determinada vaga. Então, quando a gente olha dentro da área da logística, é claro, se eu for um profissional experiente, eu vou conseguir me posicionar num cargo, numa atividade, numa posição um pouco maior. Se eu estou dando o meu primeiro passo nessa escala, então vou buscar assistente, auxiliar, quem sabe até estagiário, mas olhar lá os requisitos. É aqui que vem a dica de ouro. Poxa, então para entrar naquela empresa, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Essa experiência que você está tendo, mas não tenho nada para colocar no meu currículo. Coloque que você participou de conversa com especialista na área da logística e coloque o que você aprendeu. E mais que isso, coloque também o que te incentivou a pesquisar. Não enche linguiça, é colocar com poucas palavras a tua intenção. Então, isso aqui é algo a mais que eu acabei comentando, tá? Puxou o link aqui, mas aí voltando para o raciocínio. Mapeou as empresas, visitou os sites, viu as vagas que tem. Ah, professor, mas a empresa que eu quero trabalhar não tem site, mas não tem área de RH. Aí você tem que ser carudo, vem cá, bem pertinho, bem pertinho. Vai ter que pegar o telefone. Ó, eu gostaria de conversar com o responsável de RH da empresa. Eu sou aluno da fundação, tal. Então, eu gostaria de entender um pouco mais.
Eu gostaria de saber das oportunidades. Será que tem? Eu poderia estar conversando com algum profissional de recrutamento e seleção dentro da empresa. Quem sabe? Aí é aquele passo, né? Você coloca esse discurso e vai mesmo. Tem que ter cara de pau aqui, tá? Tem que ser. Aí vai lá, pegou o telefone, pegou o WhatsApp e tal. E aí, quem sabe, você consegue uma abertura dentro da empresa. Olha, eu gostaria de fazer uma entrevista, conhecer, ou até mesmo fazer uma visita técnica. Como que é trabalhar aí dentro da empresa? Olha só, você começa a abrir uma janela, quem sabe você abre uma porta. Quem sabe você vai estar dentro dessa casa um dia. Perceba que são passos, porque as coisas, para algumas coisas, caem do céu, mas tem que fazer por merecer. Então, se você não fizer a sua parte, olha, dificilmente alguém vai fazer por você. Pode ser algum familiar que te queira muito bem que vai fazer para você. Mas tem coisas que é você que tem que dar o passo. A gente, a palestra acabou, a conversa acabou levando para isso também. De repente era para que a gente pudesse estar falando isso para vocês. Quem sabe isso vai ser um divisor de águas para vocês. Tomara que seja. Tomara que seja. Então, pega essas dicas. E lembrando, poxa, professor, mas você falou umas coisas tão legais, não deu tempo para anotar. Vai ficar gravado, né, Érica? Então eles vão poder assistir quantas vezes quiser, assistir com calma, fazendo as suas anotações. Não deixe só na anotação. Olhe para cada uma das anotações e vê o que, que eu posso fazer com essa anotação. O que, que eu posso fazer com isso aqui que o professor falou? Olha, o que, que eu posso lá pedir uma ajuda da fundação, da Érica? Érica, me ajuda nisso daqui. Dá o seu passo. Então percebam como que a gente pode até mesmo a gente gerar as oportunidades. Érica, o papo está muito bom, foi muito satisfatório estar aqui com vocês. Eu aprendi também com vocês. Então, eu espero que com essa conversa que a gente teve com eles e aqueles que vão assistir por demanda, que possam estar despertando novos interesses, novos profissionais, quer seja dentro da área da logística, quer seja em outras áreas, para que realmente eles encontrem o lugar deles e que realmente eles possam fazer a diferença aonde que eles estiverem. Maravilha! Ótimas palavras aqui para a gente encerrar essa conversa que rendeu e que renderia muito mais. Então, pessoal, levem aí no coração de vocês essas dicas. Eu também já ouvi muitas histórias de pessoas que foram com a cara e a coragem, tá certo? E que as coisas acabaram acontecendo. Então, levem isso para vocês. E acho que uma última dica aqui para a gente finalizar também é não só entender todos os processos logísticos no ambiente de trabalho onde você está, enfim, mas colocar isso dentro das suas próprias vidas, né? Então, se você quer começar uma carreira em logística, qual que é a logística que você precisa para isso também, né? Então, já começar a exercitar por aí. Bom, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês e no mês que vem a gente volta com mais conversa com especialista. Super obrigada, viu, professor Leonardo? Uma inspiração aqui pra gente. Eu que agradeço, foi uma satisfação estar aqui com vocês. Então, eu desejo todo o sucesso nessa jornada para cada um deles e quem sabe a gente se vê aí nesse mundão do meu Deus. É isso Fiquem com aí. Deus. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.